Todo mundo me ouvindo? Sim, Sim, Beleza. sim. Show, show, galera. Bom dia para vocês. Tá todo mundo bem aí? Quem tá presente, espera que esteja. Todo mundo aí empolgado com as aulas online, né? A gente está conseguindo aí ter esse contato. É bom, né? Porque a gente estava usando aí a plataforma estava servindo, né? Mas tudo que é bom pode melhorar, né? Então, agora nós vamos estar tendo esse contato aí semanal, né? E vamos tentar estar aproveitando isso aí da melhor maneira possível. É uma aula, mas se a gente conseguir usar esse tempo de uma maneira eficiente, pô, vai ser muito bom. A gente vai conseguir aproveitar muito essa aula que a gente está tendo aí toda semana. E é claro, agora com esse contato, né, as dúvidas que vocês tinham quando faziam as atividades, quando liam lá os textos, né, enfim, isso tudo agora vai ficar melhor, porque assim, quando tinha o vídeo que era gravado, é o vídeo, né? Agora a gente vai estar interagindo aqui e podendo tirar as nossas dúvidas. Eu vou pedir aquelas recomendações de sempre, que você já deve ter ouvido a semana toda aí, né? O microfone de vocês, né, desligado aí, o áudio de vocês, para que não haja nenhum tipo de interferência. E assim, durante a aula, em alguns momentos, eu vou estar abrindo para que vocês possam fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, caso vocês queiram fazer isso. E se por um acaso ficar alguma dúvida, que de repente, professor, poxa, não queria perguntar um negócio, mas a aula está acabando, não tem problema não. Guarda ou coloca na plataforma, ou na semana que vem. Professor, eu queria fazer uma pergunta da semana passada, e não tem problema não. O importante é estar havendo essa interação aí para que a gente possa estar tirando as nossas dúvidas. Beleza, galera? Então, assim, a gente está começando o módulo 2, nós estamos começando aí a segunda parte do nosso livro. Eu vou estar usando o livro, isso é muito importante falar com vocês agora, por quê? Porque eu vou estar sempre fazendo com vocês aqui atividades do livro. Eu acredito que a maioria de vocês, eu não lembro, antes da gente ter essa parada, se todos vocês já estavam com o livro, mas eu acho que a maioria de vocês já estava com o livro aí, né? Então, eu vou estar hoje mesmo, quem puder estar com o livro aí já em mãos, é bom, porque daqui a pouco, provavelmente, eu devo estar passando alguma atividade para vocês aí do livro, tá? Que se não der para corrigir, agora a gente corrige na semana que vem, mas deve dar tempo, sim, tá? Porque não é muita coisa, a atividade, ela é pequenininha, beleza? Então, eu vou começar, tá? O módulo 2 começa com o capítulo 3, que fala de povo, cultura e nação. Então, esse é o início do módulo 2. E, assim, falar de cultura é muito importante, né? Porque não existe um povo um país, vamos colocar assim, que pense que almeja um dia se tornar uma nação forte, uma nação desenvolvida. Isso só vai ser possível através da valorização da sua cultura. Então, um país, ele tem que valorizar, tem que dar valor, tem que enaltecer a sua cultura, porque isso é muito importante para o desenvolvimento de uma sociedade, conhecer a sua história, saber como aquele país chegou até os dias atuais, e isso aí faz com que haja realmente desperto senso crítico nas pessoas, ou seja, entender a história e automaticamente a cultura, né, dar valor à cultura, porque é muito comum, aqui no Brasil até que isso tem mudado nos últimos anos, mas o nosso país foi um país que sempre valorizou muito o que veio de fora e deixando de lado um pouco da nossa cultura, e a cultura do Brasil é uma cultura tão diversificada, tão rica, né? Se você for viajar pelo território, fizer uma viagem pelos estados, pelas regiões, você vai ver que nós temos um mosaico cultural
aqui no nosso país, né? Na região norte você vai ter determinadas características, na região nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, nós temos aqui no Brasil uma diversidade cultural, e no mundo, né? Se a gente for parar a pensar as diversas culturas que existem, então é muito legal quando você conhece uma cultura, porque conhecendo uma cultura, você acaba entendendo que as diferenças entre os povos são importantes. Ou seja, quando você conhece uma cultura diferente da sua, você passa até a respeitar mais aquele povo, aquela sociedade, porque as diferenças elas existem, as culturais então nem se fala. Não existe cultura melhor ou pior que a outra, existe a diferença cultural e assim cada um acaba abrangendo, né? Cada um acaba achando determinada cultura mais interessante que a outra, mas não no sentido de que essa é melhor ou aquela é pior. Mas se eu fosse perguntar para vocês, gente, cultura, o que é cultura? O que caracteriza a cultura? A cultura ela é formada por uma série de fatores. Eu poderia citar aqui a forma de se vestir, a questão da alimentação, a questão relacionada a festas populares, enfim, existe uma série de fatores que vão determinar e vão caracterizar a cultura. Agora, sem dúvida nenhuma, existe um fator, uma característica que ele é fundamental para que você distingua, que você faça a distinção entre as culturas, que é a língua, né, que é falada aí pelos povos. Então, assim, você consegue identificar uma determinada cultura, claro que isso aí não é uma regra, tem exceções, mas dificilmente você vai ter uma cultura que seja diferente da origem daquela língua falada. Vamos pegar o caso do Brasil aqui. O Brasil é um país onde a língua oficial, a língua mais falada aqui é o português, não é brasileiro não, tá? Porque tem gente, pode acreditar. O que é isso, professor? Já cansei de ouvir isso. Qual é a língua falada no Brasil? É o brasileiro, professor. Pelo amor de Deus, faz comigo não. É o português, tá? Só que assim, o português, nós temos o português falado lá em Portugal e o português falado aqui no Brasil. E existem diferenças na língua, até a forma de falar no português, você já deve ter observado, quem já viu, de repente tem alguém até que é de família portuguesa, ou conhece alguém, a forma do português falar, aquele sotaque bem característico do português, e o português falado aqui no Brasil. Então, assim, o Brasil, mesmo sendo você vê, a língua oficial aqui é o português. E o Brasil, mesmo sendo um país com uma diversidade cultural muito grande, o nosso país ele tem uma influência de Portugal. Está na nossa cultura, está na nossa história. A gente sabe que Portugal teve uma influência muito grande e ainda tem na nossa cultura. Então, por isso que eu estou falando, a língua, você tem países aí, você pega o inglês. O inglês é falado na Inglaterra, mas não é só falado na Inglaterra. Você pega aí vários países no mundo, Estados Unidos. Você pode ver que os Estados Unidos têm a cultura dele, mas uma cultura que foi influenciada fortemente pela Inglaterra também. Então, por isso que eu estou falando, se eu fosse perguntar para vocês qual é a característica, qual é o fator que mais identifica uma cultura, sem dúvida nenhuma, é a língua falada por esse país, mas que fique bem claro, tá? Não é o único fator. A gente pode identificar uma cultura por vários outros fatores, como citei aqui anteriormente. No livro de vocês, eu não sei se todos vocês estão com o livro aí, eu estou com o livro de vocês aqui aberto, na página 358 tem um mapa aí, 358, que é das principais línguas faladas, e vocês vão ver aí a distribuição das línguas pelo planeta, aí vocês vão ver aonde você tem aquela língua que é mais falada, tem assim, eu já ouvi muita gente falar, o inglês é a língua mais falada no mundo, depende, tá? Você tem aí, por exemplo, o mandarim, que é a língua oficial lá da China. O mandarim é uma língua que já você vê, a China, só a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Olha só, tem mais de 1 bilhão de pessoas só no território chinês falando mandarim, para começar. E como a China vem crescendo economicamente hoje, aí, a segunda maior economia do planeta, só está atrás dos Estados Unidos,
tem muitas empresas espalhadas pelo mundo chineses, e as pessoas que vão trabalhar nessas empresas, as pessoas elas têm que estar fazendo curso aí para aprender a falar o mandarim. Então, vocês de repente devem conhecer aí alguns cursos de idiomas já oferecem o mandarim como opção. Então, existem outras línguas aí que provavelmente são muito faladas, só que a gente não tem muito conhecimento disso. Porque aqui no Brasil é muito comum você, vou fazer curso de inglês, vou fazer curso de espanhol, francês aparece também, e o mandarim é algo que está crescendo muito. Então, algumas línguas, elas são muito faladas, só que a gente não tem o conhecimento disso, mas que fique bem claro, só para encerrar essa parte das línguas faladas. É o principal fator de identificação de uma cultura. Depois, com calma, vocês olhem aí esse mapinha aí, não precisa estar olhando nada agora, e é só para vocês terem uma ideia quem está com o livro da distribuição dos idiomas pelo mundo. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta logo nesse início aí? Estou indo muito. Se ficou alguma coisa que não ficou muito clara, pode falar, tá? Faz a pergunta, claro que de maneira organizada. Se ninguém falar nada, eu vou entender que está tudo certo, então. Tá tudo tranquilo até agora? Beleza? Então vamos que vamos. Vamos lá então. Vamos lá. O que vai acontecer? A cultura, ela é determinante para a formação de uma nação. A nação, no caso, o povo. O povo, ele vive em um determinado, a gente vai ver também a questão do território, uma sociedade, um povo, ele tem que ser formado com base nas características culturais. Ou seja, é claro que existe uma série de outros fatores que vão formar um povo. Existe até a seguinte situação, prestem atenção no que eu vou falar. Um território não existe sem nação, sem povo. Mas uma nação ou um povo pode existir sem um território. O que é isso, professor? Como assim? Claro, porque para você ter um território, para você ter um país, assim, esse país precisa de um povo, de uma nação para que ocupe ele, para você formar esse país. Então, para você ter um país, para você ter um território, você precisa de um povo. Agora, o povo pode existir sem país. Por quê? Porque o que vai determinar o que é um povo é a sua história, é a sua cultura. E nós temos no mundo povos que não têm um território, que não têm um país. Nós temos povos que ainda lutam pela formação de um país. Nós temos povos, inclusive, que tiveram a formação do seu país na história recente. Vou dar um exemplo clássico aí, não sei se vocês já estudaram isso em história, mas você pega aí os judeus. Os judeus, eles viviam espalhados pelo mundo. Eles não tinham um país para chamar de dele, não, esse país aqui é meu. Eles viviam espalhados pelo mundo, em vários países, e depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado um território para abrigar os judeus, foi criado o país, no caso, Israel. Então, quando Israel foi criado, judeus que tinham a sua cultura, que tinham todas as suas características que os caracterizavam como judeus, que viviam espalhados pelo mundo, foram para aquele território. Mas você vê, eles já existiam antes da criação de Israel. Então, um povo, uma nação, pode existir sem um território, mas um território jamais pode existir sem um povo. E fique bem claro isso, tá? E aí aquele negócio, um território, Estado-nação, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo aqui, Estado-nação. Professor, Estado-nação, o que é isso? Porque para mim, Estado é São Paulo, é Rio de Janeiro, não tá certo, mas não necessariamente Estado é só isso. Por quê? Porque um Estado-nação, ele é formado por um povo, é um povo que forma esse Estado, e também determinadas leis que vão ser criadas e que vão ser hegemônicas, vão ser soberanas dentro de um determinado território. Ou seja, você vai ter um povo que vai ocupar um território e esse território ele vai ter que ter leis e as pessoas, na teoria, tá, vão ter que seguir essas leis. Porque a gente sabe que, na prática, existem leis que só estão lá no papel, mas que as pessoas acabam não as seguindo, não seguindo as mesmas. Mas um território, ele precisa disso. Ele precisa de um povo e precisa de leis, de organização, para que ele venha a existir. Agora,
O que vai determinar um território? Quem é que vai determinar um território? Porque já pensou se todo mundo quisesse assim, pô, eu quero formar um território, um grupo de países. Não é assim que as coisas funcionam. Para que um território, isso ao longo da história, tá? Para que um território ele seja formado, você precisa do consenso do povo que quer formar aquele território e dos povos vizinhos também. Por quê? Porque senão vai ser uma briga danada, um querendo pegar o território do outro, como já aconteceu. Até a primeira metade do século XX, quando os países tinham algum tipo de problema, como que eles resolviam os problemas deles? Pô, era na briga. Por isso que tinha guerra pra caramba. Não que, não, hoje, infelizmente, algumas guerras, alguns conflitos continuam acontecendo. Mas, graças a Deus, a gente ainda a gente não teve mais nenhuma guerra de proporções assim mundiais, como foi a Primeira, como foi a Segunda Guerra Mundial, porque é assim que as coisas eram resolvidas. Era na guerra. Hoje não. Hoje, quando os países têm algum tipo de divergência política, econômica e tudo mais, existem organismos internacionais, se eu não me engano, nós já estudamos isso. Não sei se vocês já estudaram, se não estudaram, vão estudar ainda, que são organizações que ajudam o quê? A resolver esses problemas. A ONU mesmo, que é a Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada justamente para intervir, para estar intervindo em situações diplomáticas entre os países, para que guerras não aconteçam. Então, quando você quer formar um território, você tem que ter aquele povo em consenso com os vizinhos. E é isso que acontece. Então, um território, ele é delimitado por quê? Por fronteiras. O que é uma fronteira? A fronteira é onde começa e onde termina aquele território. As fronteiras são criadas em consenso. O povo que está criando aquele território e os vizinhos. Todo mundo tem que estar de pleno acordo. Se todos não estiverem de pleno acordo, o território não é criado. Alguma pergunta, alguma dúvida? Até agora está tranquilo? Muito bem, então. Então, seguindo aqui, onde eu queria chegar com vocês, quem está com o livro aí, nós temos uma atividade, todo mundo está me ouvindo, né? Temos um exercício lá na página 362. Eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício aí. Eu, assim, vou dar 10 minutinhos no máximo para vocês, não pode ser mais que isso, porque senão não dá tempo. É o número um, número um e o número 2 até a letra C. Tentem fazer aí rapidinho. Assim, se tiver com dúvida, eu tô aqui, não vou sair daqui não. Pode abrir meu microfone e perguntar. Mas tenta fazer, que aí daqui a pouco eu vou estar corrigindo a atividade com vocês. Quem quiser falar a resposta, vai poder falar também, se tiver algo muito diferente. Mas assim, tenta fazer em 10 minutinhos e daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre essa atividade. São questões tranquilas, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui, tá? Tenta aí 10 minutinhos no máximo, hein? Vou estar aqui, hein? Qualquer dúvida pode perguntar, hein? Bom dia, professores. Atenção aí. Tô aqui, hein? Qualquer dúvida, eu tô aqui. Pode perguntar, hein?
Tô aqui, não esquece não, hein? Qualquer dúvida, estamos aí. Tá tranquilo até agora, gente? Alguma dúvida? Ninguém respondeu, tá tranquilo, né? Fala, Leonardo. Show, show. Quem já respondeu, aguenta aí. Só tô dando mais uns minutinhos aí pra galera que não respondeu. Já já eu vou. Ah, tá, desculpa. É o Caio. Tá tranquilo. Tranquilo, Caio. Desculpa. Show, show, Caio. Beleza, beleza. Show, show. Tem alguém que tá usando. Eu não lembro de ter aluno Neuza, mas alguém usou da Neuza aí, não sei quem é, mas show. Beleza. Ah, beleza. Show, show, show. Tá bom, Maria Eduarda. Beleza. Beleza. Mais 5 minutinhos, hein, no máximo, hein? Ótimo, Isabelle. Beleza. Eu tô só esperando mais uns minutinhos aí. Eu já vou corrigir. 4 minutinhos agora. Tô contando aqui.
3 minutinhos, hein? Contagem regressiva, hein? 3 minutos, hein? Tô não, tô não. Tô olhando nada não. Tô olhando o livro. Tô olhando o livro. 2 minutos, hein? Tá acabando, hein? Tá acabando, tá acabando. Um minuto. 1 minuto. Já estamos quase nos acréscimos aí. Falta 1 minuto. Hein? 1 minuto, hein? Quem terminar 1 minuto ganha a mariola. Na volta das aulas, vão ganhar um pacote mariola. Tá bom, né? Mariola é bom, né? Beleza, pode lembrar. Pode lembrar, Isabel. Um pacote mariola. Show. Pode lembrar. Eu prometo. Eu prometo. Tá bom, Júlia. Vou levar bombom também. Para quem não gosta, eu dou 2 opções. Vou cumprir. Ó, tem gente me pedindo mais 1 minutinho. Vou dar mais 1 minutinho aí para fazer a atividade. Só mais um, hein? Só mais 1 minutinho. Show. Eu vou dar 2 opções: mariola e bombom. Show. Fechado. Caraca, 3 minutos? Meu Deus do céu. É muita coisa. Vou esperar então, rapidinho. Mas ó, tem que ser 3 no máximo, hein? Porque senão não vai dar tempo, não. Não posso dar mais que 3, não. Hein? Esperar mais 2 minutinhos aí, gente. Que tem colega que pediu mais uns 3 minutinhos. Vou esperar mais dois. Um já foi, mais dois. Eu não posso esperar muito, porque senão não dá tempo. Já são 10h51. A aula é rápida, já você vê. Ó. Já foi meia hora aí da aula já. E aí, podemos? Lá vou eu, hein? É igual a brincadeira de esconde-esconde, hein? Posso ir? Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Estou indo.
Beleza, beleza. Vamos lá, gente. Vamos lá, preste atenção. Eu vou corrigir. Eu vou falar como assim, boa parte das questões desse exercício são questões pessoais. Eu vou falar uma resposta, mas assim, quem montar uma resposta muito diferente, quem fizer uma resposta muito diferente do que eu estou falando e quiser falar a resposta, pode falar. Agora, essa resposta que foi colocada aí, como a resposta parecida, se aproximou, tranquilo, tá? Mas fique bem claro, quem quiser falar de forma organizada pode falar. Vamos lá, primeira questão. Defina com suas palavras o que é um território nacional. Vamos lá. O que tinha que ter na resposta de vocês? Para vocês terem um território nacional, primeiro vocês precisam de um povo, de uma nação, tá? E de leis que existam naquele território, tá? Que tenham soberania sobre aquele território. E é claro, você precisa de uma área que seja criada, mas de comum acordo com os países vizinhos. Tá? Então, você precisa de 3 elementos. Você precisa de um povo, você precisa de leis, tá? Você precisa de leis, e você também precisa dos limites desse território, para saber onde esse território começa, onde esse território termina, tá? Então, na resposta de vocês, tinha que ter algo nesse sentido. Vou repetir aqui mais uma vez. Você precisa de um povo, você precisa de uma nação, propriamente dito, você precisa de leis que vão ter validade dentro desse território, e você precisa de limites. Você precisa saber onde esse território começa, onde ele termina, os limites, para que não haja problemas com os países vizinhos. Alguém quer falar a resposta que colocou? Ficou muito diferente do que o professor falou? Quem quiser pode abrir o microfone aí e falar. Alguém? Ninguém? Ah, beleza. Tem gente que tá só com... Recebi aqui que tá só com fone. Bom, não tem problema não. Então, assim, eu vou repetir aqui com calma. Vou falar mais uma vez. É um exemplo, tá, gente? Não é uma resposta única. Esse é o tipo de questão que vocês podem colocar a resposta da forma de vocês. Tanto que aqui, ó, com as suas palavras. Então, eu estou dando os elementos que não podem faltar na resposta, mas aí você pode montar a resposta da forma como você quiser. Você pode anotar o que eu vou falar aqui e depois você pode colocar a resposta como você quiser, tá? Então, vou falar mais uma vez. O que você precisa? Você precisa de um povo, tá? Você precisa de leis que vão ser soberanas nesse território. Então, você precisa de um povo. Você precisa de leis que vão ser soberanas. E você vai precisar também de limites para saber onde esse território começa e termina. Eu vi uma resposta aqui agora pelo chat, tá boa. A resposta não tá ruim, não. Tá uma resposta boa. Que fique bem claro, eu estou dando um exemplo de resposta, mas existem outras respostas possíveis. Beleza? Alguém quer que eu fale novamente para anotar alguma coisa aí? Ninguém quer? Então eu vou seguir para número 2, hein? Vou para número 2, então. Vamos lá, então. Número 2. Lá vou eu, hein? Estima-se que em 1500 o território que hoje corresponde ao Brasil abrigava quase 1000 nações diferentes que somavam entre 1 e 10 milhões de pessoas. Atualmente, de acordo com o IBGE, existem 305 povos indígenas, somando cerca de 897 mil indivíduos. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto e o estudo do capítulo, responda: por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? Gente, porque assim, quando os portugueses chegaram aqui, cara, existia uma quantidade enorme de povos indígenas. Hoje, você vê, hoje não tem nenhum milhão. A gente tinha milhões de indígenas aqui. E assim, quando o português chegou aqui, ele achou que fosse uma coisa só, mas não era. Cada povo daquele tinha a sua diversidade, tinha a sua característica. Se a gente fosse dividir o território brasileiro pela quantidade de povos indígenas que existem aqui, a gente ia ter uma quantidade
de países, vamos dizer assim, para esses indígenas muito, muito maior. Então, assim, cada povo indígena desse tem a sua característica. Por isso que é correto afirmar que cada indígena tem a sua, representa uma nação, porque eles têm características culturais diferentes. Vocês já devem ter visto isso. Cada indígena, em história, não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre indígenas, mas cada grupo indígena tem a sua história. Inclusive, tem grupos indígenas que ainda vivem aqui no Brasil, não são muitos, são poucos, que vivem isolados, e eles, assim, falam a língua da época em que os portugueses chegaram aqui. Então, e eles têm a cultura deles, que é uma cultura diferenciada de outros povos. Então, por isso que se a gente for pegar os indígenas que existem aqui, eles poderiam sim ser considerados uma nação. Eu estou vendo algumas respostas aqui no chat, todas as que eu estou vendo aqui, que estão sendo, que eu estou conseguindo ler, todas elas estão dentro dessa linha de raciocínio que eu estou falando aqui. Estão corretas, tá? Então, mas que fique bem claro, para quem teve alguma dúvida, por que o indígena ele pode os povos indígenas podem ser considerados como nação? Porque cada um deles tem a sua cultura, cada um deles fala uma língua diferente. Lembra? Eu falei aqui no início da aula que a principal característica que distingue um povo do outro é a língua falada. Então, nós temos línguas indígenas que são faladas que caracterizam aquele povo, aquele grupo, tá bom? Então, vou repetir, vou falar mais uma vez. Eles podem ser considerados uma nação porque tem uma cultura própria, porque tem características próprias, ou seja, características culturais particulares. Alguma dúvida nessa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Ninguém vai falar nada? Beleza. Então, eu vou para 2B, tá? Vou para 2B. Vamos lá. De acordo com os estudos realizados anteriormente, o que levou à redução do número de povos indígenas do Brasil ao longo do tempo? Essa aí não é difícil, né? A gente sabe que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles dizimaram os grupos indígenas que existiam aqui, né? Esses grupos indígenas foram sendo massacrados das mais diversas formas, desde formas violentas até com relação à questão de doenças, né? Porque quando os portugueses, principalmente, depois outros também, né? Isso, colocaram aqui a questão das doenças, exatamente. Para você ter uma ideia, chegava um cidadão gripado e tinha contato com um grupo indígena, se aquele grupo indígena pegasse gripe, morria todo mundo, praticamente, porque não havia resistência. Assim, você vê, uma situação semelhante que a gente vive hoje para a pandemia, né? A gente está vivendo essa situação por quê? Porque é um vírus novo. Então, e não existe vacina, os organismos, as pessoas, né? Cada organismo reage de uma forma diferente. Algumas pessoas, como diz aí, são assintomáticas, pessoas que não sentem nada, outras pessoas têm um quadro agravado. Então, você vê, é um vírus novo. Para o indígena, quando o europeu chegou aqui, é a mesma coisa. O cara vinha cheio de ziquezira, lá cheio de doença, que já era muito comum lá na Europa. Só que o indígena nunca tinha tido contato com esse tipo de vírus, então o organismo não tinha resistência. Então, se você quisesse acabar com um grupo indígena, era simples. Pegava um cara gripado, todo encatarrado, todo ziquezirando, solta o cara lá no meio daquele grupo lá, o cara vai espirrar, vai fazer tudo lá, e essa galera vai ficar doente. Era assim, você não precisava dar um tiro para exterminar um grupo indígena. E isso aconteceu muito aqui no Brasil, infelizmente. Nós perdemos muitos grupos indígenas e, na verdade, né, a gente perdeu aí parte da nossa história, né? Porque a gente não pode esquecer que a nossa história, ela não pode ser contada apenas no momento da chegada do colonizador aqui. A nossa história tem que ser contada no momento, tentar pelo menos, né, ser contada no momento em que o homem chega ao continente americano. Então, a nossa história tem que ser contada a partir dos nativos, dos indígenas, que é algo que não é muito valorizado aqui no nosso país, né?
Infelizmente, claro que hoje há uma valorização maior, mas é muito pouco. A gente poderia ter uma valorização maior da nossa cultura, da cultura do indígena. A gente sabe que existem problemas, né? Mas a gente não pode chegar e falar a cultura indígena é uma cultura pobre, que o índio é preguiçoso. A gente não pode generalizar. Tá? A gente, como eu falei, um povo que quer um dia chegar ao desenvolvimento, ser uma nação forte, uma nação desenvolvida, ela tem que valorizar a sua história, a sua cultura. A cultura indígena, a história indígena, ela não pode ser desprezada. Ela tem que ser muito, pelo contrário, ela tem que ser muito mais valorizada. Tá? Então, aqui, na questão B, vocês podiam colocar, devido aos conflitos com os colonizadores, devido às doenças que foram levadas pelos colonizadores para os grupos indígenas, ou seja, devido ao contato com o colonizador, que não foi um contato muito amistoso. Né? No início até foi, porque era algo desconhecido, mas depois que o colonizador viu que o território brasileiro tinha recursos que ele podia explorar, a ganância, né, fez com que os índios pagassem aí o preço que foi pago com as suas vidas, né? Colocar aqui no chat. O que acontece? Foi o que eu falei. Existem índios, alguém colocou aqui que lá no Paraná, em algumas estradas, não é só no Paraná não, tá? Que isso acontece mesmo, infelizmente. Eles bloqueiam estradas, eles roubam caminhoneiro, não, isso acontece, tá? Não vou dizer, mas a gente tem que entender o seguinte, em qualquer sociedade, em qualquer grupo, você vai ter os bons e os ruins. Então, tem pessoas, realmente, tem alguns indígenas que, infelizmente, foram contaminados com o nosso estilo de vida, né? E acabam se aproveitando disso. E, realmente, é verdade. Eles acabam parando caminhoneiros, eles cobram pedágio em estrada que não tem pedágio. Isso é muito ruim, porque aí é aquele negócio. A gente tem que saber separar as coisas. A gente não pode generalizar, mas muita gente acaba vendo o comportamento desses caras e pensa que todo índio é igual a esse. Não é. A gente não é. Tem índio que vive no canto dele lá e não perturba ninguém. Ele está lá, ele vive na dele, mas infelizmente existem alguns grupos que agem de forma errada, de forma inadequada. E perguntaram aqui se a resposta está certa, está certa. A pergunta aqui no chat. Mas volto a dizer, eu estou dando um exemplo de resposta aqui. Tá? Então, vou falar mais uma vez, o contato com o colonizador, a violência, as doenças, foram responsáveis por dizimar esses grupos. Beleza? Alguma dúvida na B? Que eu vou passar aqui para C, porque o nosso tempo tá indo, hein? Alguma dúvida na B, gente? Vou para C, então, hein? Letra C. Vamos lá, então. Porque aí, outra questão. Show, Ana Luísa. Show, tua resposta estava correta. Pode deixar essa resposta. Eu vi aqui no chat agora. Letra C. Por que, em sua opinião, é importante que os povos indígenas tenham seu território reconhecido e homologado como terra indígena? Por que os povos indígenas têm que ter um território para eles? Porque é uma forma deles se protegerem não só a eles, né, mas a cultura deles. Então, é muito importante. A gente sabe que hoje aqui no Brasil existem muitas reservas indígenas, muitos grupos indígenas, né, que estão aí vivendo em áreas onde só eles podem viver, só eles podem explorar aquela área, aquela região, ou seja, são reservas indígenas. E isso é muito importante, porque eles estão protegidos em reservas e estradas passam próximas dessas reservas. E eles acabam saindo da reserva e fazendo coisas erradas. Mas também, o que a gente vê muito hoje é pessoas entrando nas reservas indígenas e desmatando, agindo com violência. Ou seja, algumas reservas indígenas são invadidas. Então, isso é muito ruim. Mas o índio ele precisa ter um espaço para ele viver, para que a cultura indígena não se perca. Para colocar aqui no chat,
para que a cultura seja preservada, para que a cultura indígena não se perca. Então, eles precisam de um território para eles terem segurança de sobreviver e manter a cultura deles. Alguém quer falar o que colocou nessa C aqui? Se colocou algo muito diferente? Alguém quer falar? Se quiser, pode abrir o microfone aí e falar, hein? Ninguém, gente? Bom, então, beleza. Vou entender que todos fizeram e não ficaram com dúvida. Pessoal, olha só, eu vou passar para vocês, eu vou querer que vocês, para casa, isso aqui é uma atividade para casa, tá? A página 363 tem um texto aqui, tá? Esse texto, queria que vocês com calma, né? Tipo, fizessem a leitura desse texto aí e depois tentassem fazer essas duas atividades que estão no final do texto. Vocês façam com calma, que aí na próxima semana, na próxima aula, nós vamos estar corrigindo, né, falando sobre essa atividade, claro, dando prosseguimento ao conteúdo, né, mas eu queria muito que vocês tentassem fazer e ficar como tarefa para casa. Vocês estão em casa, espero que estejam, né, não estão saindo, então vocês devem estar com tempo de sobra para estar fazendo aí. Leiam um texto com calma, tá bom? E façam aí a atividade. Beleza, pessoal? Então, assim, antes de encerrar, vocês estão com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa? Pode fazer, a hora é essa. Eu não vou sair daqui enquanto, de repente, alguém tiver com dúvida e quiser perguntar. Hein, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer colocação nenhuma, né? Beleza, então, galera. Então, repetindo aqui. Ótimo, ótimo. Beleza. Tô vendo aqui que entendeu tudo. Show, graças a Deus. Muito bem. Beleza. Beleza, então. Galera do chat aqui, tô falando aqui, tá tudo tranquilo. Tá, então, repetindo aqui. Para casa. Ah, vou repetir a C. Alguém tá pedindo aqui para repetir a resposta C. Vamos lá, então. A C, eu vou falar. O que vocês têm que colocar? Vou falar aqui o que vocês podem colocar como resposta. Eles precisam de um território. Eles precisam de um território para sua segurança e preservação de sua cultura. Para sua segurança e preservação da sua cultura. Beleza? Alguém colocou aqui que a internet está ruim. A internet tem essas variações mesmo, isso aí é normal, não adianta. A gente tem que contar que a internet esteja boa no dia das aulas, né? Não, tranquilo, tranquilo. Eu sei que isso acontece. Bom, então, exercício, página 363, para casa, letras A e B. Beleza, pessoal? Então, eu vou estar encerrando por hoje, tá? Foi muito bom estar aí tendo esse contato com vocês, tá? Beleza? Então, na semana que vem, não esqueçam, nesse mesmo horário, vou estar aqui, tá? Aí vocês, tendo qualquer dúvida aí, que não tenham respondido hoje, podem ficar à vontade na semana que vem. Tá bom, galera? Olha, um abraço para vocês, um beijão para vocês aí, que todos tenham um bom final de semana, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu, tio. Tchau. Valeu. Tchau, professor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.